Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Vamos chacoalhar a vida? Vamos tomar um chá com a Ali? Vamos? E aí, quer tomar um chá? Olha só. Tá difícil hoje. Tá muito complicado. Mas a vida nem sempre é tranquila. E o mais legal é que sempre quando a gente tem desafios, é que a gente consegue entender o barato da vida, né? Hoje a gente está iniciando uma nova fase do chacoalhe, né? A gente começou de uma forma diferenciada, mas desde 2019 eu queria estar aqui compartilhando com vocês a minha história e hoje eu tô, né? Não é só a minha história, mas o meu aprendizado, as coisas que eu tô despertando e é contínuo, não é só de um dia. E a gente, então, vai tomar um chá, porque esse é o chacoalhe. Para quê? Para que a gente chacoalhe a vida, para que a gente tome um chá e converse um pouquinho sobre a realidade da vida. Como hoje, excepcionalmente, eu não estou com esse banquinho com alguém, porque a proposta é ter aqui sempre alguém. Hoje a gente vai tomar um chá, mas eu vou servir, sabe quem? Eu vou servir uma figura que está super especial na nossa vida e o panda quer vir e ele está latindo. Vou servir esse pretinho básico que é o chá Camellia sinensis que a gente toma. E panda, meu amor, aniversariante do dia, meu amor, esse aqui é meu amor, ó. Panda, vem cá, deixa eu te apresentar. Esse Maria mãe, eu tô aniversariando, eu faço tudo hoje. É, isso aí. Adriano. Saúde. E o meu veio Viva. com a inspiração do barro junto. Pois é, saúde. Viva a saúde. Muita energia nossa boa. vida. Saúde. Gratidão. Meu rolinho. Divirta-se. É isso aí. Gente, qual que é a ideia do chacoalha? A ideia do chacoalha é chacoalhar realmente a nossa vida, a nossa história. E eu quero começar esse programa agradecendo a TV Praia Grande, agradecendo você que está aí vendo a história. E qual que é o propósito, né? Então eu sou artista, sou humanista e mais um monte de outras coisas aí, né? Eu criei algumas histórias, eu acho que a criação e o buscar o empreendedorismo, a busca por um propósito fez com que eu acabasse inventando um monte de histórias que eu quero estar compartilhando com vocês e principalmente chamando as pessoas que fazem parte ou fizeram parte dessas histórias para estar aqui, para que a gente possa compartilhar a vida e enfim, né? Eu tive a oportunidade muito cedo de quase perder a vida. Lá com 2 anos eu fui desenganada pelos médicos e não sobreviveria porque eu tive uma espécie de leucemia. E aí o que acontece? Eu passei a minha vida inteira ouvindo do meu pai, mais um ano, né, filha? Mais um ano. E aí foi que 6 anos passaram, 9 anos passaram e com 14 anos eu fui liberada pelos médicos e a gente vai ter que dar uma paradinha agora porque realmente os cachorros estão não querendo que a gente faça. E hoje a gente tá aqui pro primeiro, digamos assim, chacoalhe. A gente fez já alguns chacoalhes junto com o Chá da Saúde, mas hoje nós estamos com o chacoalhe, com uma nova história e com um propósito que já lá desde 2019 a gente tá. E eu quero começar agradecendo, né, todas as pessoas que acreditam na dignidade absoluta da vida. E aí, você tem noção de se você olha para dentro de você e acredita na sua vida, efetivamente, no valor que ela tem? E aí eu vou antes de contar mais alguma coisa, eu vou falar uma frase do Dr. Daisaku Ikeda, que é uma figura muito incrível. Ele diz assim: o modo como percebemos nossa vida também é o modo como... Não, gente, não vai dar pra gravar hoje. Não dá, não tem a menor condição. Pera lá!
acaba com o estado de Buda de qualquer um. Não vai colocar isso aí. Lógico que eu vou colocar. Eu sou o editor, não se esqueça disso. Gente, a gente é tudo doido. Chacoalhar é isso. A vida, ela faz... prega peças na gente e a gente... e a gente tem que aprender a se virar. A chacoalhar, dar a volta por cima. E não é porque você tem uma prática, numa condição de compreender todos os processos da vida, que você tá livre de sentir, às vezes, um dia de angústia, de dor. E, na verdade, quando você sente que tem isso, é exatamente o momento de transformar. Sabe por quê? Eu estava falando aqui, um pouquinho antes, de uma frase do Dr. Daisaku Ikeda, que é o meu mestre da vida, que me ajudou a estar viva, inclusive. Ele disse assim: o modo como percebemos a nossa vida também é o modo como percebemos a vida dos outros. Quando temos noção da nossa própria dignidade, reconhecemos a dignidade dos outros e valorizamos a vida deles também. Isso aqui, ó. É um livro que fala sobre o budismo, de harmonia e esperança. Isso não quer dizer que a gente não tenha dificuldades. Quer dizer que a gente, no meio da dificuldade, às vezes a gente usa um dos estados de vida para dar uma acalmada. Olha só, eu dei um berro aqui e as coisas todas se acalmaram. E é isso mesmo, rumo a uma nova era, e a era do humanismo. Quando eu me apresentei, eu disse: eu sou a Alida Costa, eu sou artista e humanista. E é isso mesmo, sou artista por quê? Porque foi a arte que me trouxe um sentido para a vida. E o Chacoalhe, que é esse programa que a gente está aqui agora, é para isso, para a gente chacoalhar, né? Chacoalha daqui, chacoalha dali, toma um chá, se hidrata, respira e continua. Porque a vida é assim, ela é feita de momentos de altos e baixos. Não existe só inverno, mas não existe inverno que não se transforme em primavera. Não existe primavera que acabe não se tornando no verão, né? Então, o que acontece são ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Né? Como eu disse lá no início, não era nem para eu estar viva. Esse ano eu vou completar 58 anos. É isso mesmo, estamos em 2026 e esse é o Chacoalhe, na TV Praia Grande, que vai buscar toda semana trazer para você um histórico, alguma coisinha que faça com que a gente perceba o valor absoluto da vida, que a gente perceba o quanto você tem valor, o quanto eu tenho valor, o quanto todas as pessoas, quando eu percebo o valor, como ele disse, em mim, e percebo o valor no outro, eu consigo transformar a relação que eu tenho com a vida, a minha e a do outro. Todos nós temos um grande valor. Sabe qual é o problema dessa humanidade tão desumana que tá? É que nós não damos o valor nem para nós e nem para o outro de forma adequada. Né? O budismo de Nichiren Daishonin, ele tem me trazido o estudo, né, para que eu possa compreender o valor humano. Essa é a base, né? O valor da dignidade absoluta da vida, de todos os seres. Então a gente vai estar conversando sobre essa questão de estar vivo, mesmo sabendo que a gente tem prazo de validade. O detalhe é que a gente não sabe qual é. E aí, você vai continuar deixando para amanhã as coisas que você pode fazer agora, nesse momento? Você vai deixar as suas angústias do momento ou de lá de trás continuarem atormentando a sua vida? Que tal dar um momento de, levanta, chacoalha e fala: pera, eu nasci nessa existência para ser feliz plenamente. E as pessoas que estão ao nosso redor também nasceram para ser felizes. E aí? Só que
Por que a gente tem tanta infelicidade na humanidade? Porque as pessoas têm a preocupação de posse, de guerra, de poder, de destruição. De vez, respirar, lembrar que nessa existência a gente tem um grandioso propósito e não é cutucar o outro, não é falar sobre o outro mal, não é ferir o outro, é ser feliz e o outro também ser feliz. Então é um processo que a gente vai estar conversando nesses próximos, nessas próximas semanas. A ideia é que a gente traga aqui pessoas que a gente possa dialogar. Nesse momento eu estou aqui conversando com você. Será que o que eu falei faz sentido? Se faz sentido, manda uma mensagem pra gente. Tem alguma coisa aí que você acha que você tá guardando e que você possa soltar? Dignidade absoluta da vida. Como é isso, Ali? O que significa isso? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do humanismo, do pilar do humanismo, né? Sabe por que às vezes a vida não dá certo? Porque a gente pensa uma coisa, a gente fala outra e a gente age de outra forma. Então existe um tripé, tá? Que é pensamento, palavra e ação. Enquanto eu não alinhar o que eu falo com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu ajo, eu vou estar angustiado, vou estar infeliz. Então o que acontece? Eu tive a oportunidade maravilhosa de quase perder a vida algumas vezes, né? Não foi só aquela dos 2 anos de idade e o meu pai e minha mãe cuidaram de mim, como todos os pais têm o desejo de cuidar. Mas numa circunstância bastante difícil, eu já tinha 2 irmãs, minha mãe já tinha perdido um filho, e a gente tinha toda uma dificuldade financeira, de relacionamento, a família era bem conturbada, né? E eu nasci em meio a essa questão de muito amor dentro de uma família grande da minha mãe e não tão grande do meu pai. Mas o que acontece foi, eu desde muito pequena ouvia meu pai falar: mais um ano, né, filha, nos meus aniversários, mais um ano, né? E hoje, nesse exato momento, eu estou numa circunstância que a gente acorda e fala assim: mais um dia, né, pai? Que bom, mais um dia. Porque ele está passando por uma circunstância bastante difícil, mas ele é vivo e ele tem 86 anos e está passando, 86 vai fazer esse ano, e por uma situação bastante difícil. E a gente está chacoalhando todos os dias. Todos os dias. E eu estou aqui exatamente para dizer para vocês o seguinte: nós vamos conversar bastante sobre essa questão da vida, da dignidade absoluta da vida. Vamos falando sempre nisso, né? E o que acontece quando eu estava lá com os 14 anos, eu recebi alta e eu realmente queria entender o que é que eu estava fazendo nessa existência. E aí então eu comecei a buscar. Foi quando eu busquei todos os tipos de religião. Eu comecei a ir em todos os tipos de filosofia. Minha mãe estava em pânico sempre, porque ela falava: nossa, ela é tão louca, ela se joga em tudo e ela vai entrar numa dessas seitas aí que mata todo mundo, porque ela é tão... Não, eu tinha muita... Não sei nem a palavra, eu não parava, eu falava assim: gente, não é possível, a humanidade não nasceu para ser infeliz, a gente não tá aqui para ficar com mesquinhez, isso já desde 14, 15 anos, e eu falava assim: não, tem que ter uma solução, deve ter um sentido para a vida. Então eu já estava ali procurando, por quê? Porque eu tinha quase morrido, tinha passado a infância inteira não podendo fazer nada, era toda vez aquela coisa de mais um ano, mas mais um ano para quê? Para que a gente está vivo, efetivamente? Então, eu passei por todas as religiões, muitas delas me auxiliaram, muitas eu achava muito que não colava as mesmas coisas, né? E aí eu comecei a entender um processo da espiritualidade, né? Um processo da energia. Então eu parei e falei: eu não quero mais religião nenhuma, eu vou falar só de uma coisa que eu acredito, que é energia. Eu acreditava muito nesse processo da energia e eu dizia assim: eu não preciso ter religião. Eu acho que tem uma energia planetária, cósmica, e uma energia minha, e eu vou tentar ser o meu melhor. Então era uma busca incessante para eu tentar ser melhor. E aí foi muito incrível, por quê? Porque eu montei várias empresas. Já com 15 anos eu decidi que eu não ia casar e que eu não ia ser mãe. Mãe eu mantive e não fui mãe oficialmente, mas tem um monte de cria espalhada pelo mundo aí.
que são, né, filhos de coração e outras figuras todas. E casamento já foi difícil porque foram 5. E eles sempre atrelados a trabalho, e quando acabava um, acabava tudo. E eu fui experimentando o processo de ter um karma financeiro bastante difícil, que era toda vez que acabava um relacionamento, eu sempre fiquei com a dívida até eu conseguir quebrar ela, né? Mas não foi assim tão simples, e aí depois ao longo desses processos a gente vai conversando. Mas numa dessas experiências foi quando eu, mesmo tendo uma compreensão do valor da vida e acreditando que existia essa energia, né? A física quântica ela explica muito fácil até o que eu imaginava na época, mas ninguém explicou tão bom, tão legal como Nichiren Daishonin e como Daisaku Ikeda, traduzindo tudo que o Daishonin escreveu e os seus mestres também. Mas o que acontece foi o seguinte, gente, foi bem louco, porque mesmo depois de eu ter tido aquele processo de quase morte, depois eu tive um outro processo que foi ficar 10 dias internada, quase morri, com embolia pulmonar, com 1001 coisas, e aí depois teve um outro momento em que eu tive vários processos de dor física, de ficar dias internada sem saber o que era. Eu fui também descobrindo que existe uma coisa que é, a nossa mente cria tudo. Então, a criação das doenças, ela começa na nossa mente, e a gente esquece que o nosso corpo, ele é perfeito, ele é inteiro, maravilhoso, e ele cria também os medicamentos que a gente precisa. E aí eu tô descobrindo, aprendendo essa forma, né, de entender o corpo ligado com a mente e tudo mais, com essa prática que eu tenho do Nam-myoho Renge Kyo, tá? Então o que acontece eu consegui ter em 2010 um momento de muita depressão, muita angústia, e que eu resolvi tirar minha vida. Então eu vou ainda bater a tecla nisso algumas vezes. Por quê? Porque foi nesse momento que eu conheci o Nam-myoho Renge Kyo, e isso vai fazer 16 anos, e por conta do recitar uma madrugada inteira o Nam-myoho Renge Kyo, eu estava viva quando o sol nasceu. E aí eu venho estudando, e venho compartilhando, e venho chacoalhando a minha vida, e eu cheguei no chacoalhe exatamente por conta também do Nam-myoho Renge Kyo. E eu fazia 10, 12, 15 horas de Nam-myoho Renge Kyo por dia. Por quê? Porque eu morava no meio do mato, sozinha. 3 quilômetros era o meu vizinho mais próximo. Mas eu estava muito feliz, porque eu estava viva. E eu tinha certeza que eu ia encontrar um caminho. Então eu comecei a determinar que eu precisava de um caminho. Foi aí que o caminho apareceu. Eu me tornei artista fazendo pedra. Ó, tá vendo? Esse aqui é o ídolo de Guape. Ele não é o original, foi eu que fiz. Esse aqui, ele parece pedra. Esse aqui é uma outra escultura, semelhante a uma escultura que eu encontrei lá no Peru, quando eu acabei tendo a oportunidade de fazer uma exposição lá. Também vamos contar sobre ela. E aí, outra escultura que eu vou fazendo e vão surgindo na minha mão. E por que eu tô falando disso? Por quê? Porque no momento em que eu tava sem saber o que eu fazia na minha vida, eu, determinada a ter uma forma de ter esse diálogo com vocês, eu falei, como é que eu vou encontrar as pessoas? Como é que eu vou falar para elas que nada é impossível? Depois de tanta coisa que eu já tinha passado, eu tava tão feliz. Mas eu precisava transformar também a minha vida financeira, e eu tinha sonhos, eu tinha vontades, eu tinha coisas deliciosas que eu queria fazer, e aí o que acontece foi, eu acabei fazendo um pingente chamado Muiraquitã, onde as Iacamiabas, que são tratadas pelos europeus como as Amazonas, elas foram as guerreiras, mulheres que somente viviam entre mulheres. Quando elas recebiam visitantes, elas pegavam um pedaço de argila ou pedra e esculpiam um pingente. Neles elas depositavam um desejo de felicidade plena para quem os possuísse. E aí foi muito louco, porque eu já estava no 3º ou 4º relacionamento, já nem sei mais, no meio do mato, sozinha, e eu falava, cara, eu tenho que transformar a minha vida. Eu peguei, então,
um pedaço de argila e falei, eu vou fazer o ídolo. Não consegui de primeiro, mas eu precisava pagar uma conta de R$200 e eu falei, não, eu vou pagar essa conta. E aí foi então que eu falei, eu vou fazer uma bolinha de argila, porque brigadeiro eu sei fazer, e eu vou fazer o quê? Eu moro na praia, depois de muitas outras histórias que eu já tinha vivido, rodado o Brasil e feito 1001, eu vou fazer uma bolinha e vou fazer o quê? Vou vender na praia, um colazinho e tal. E quando eu fiz, eu percebi que a textura dele parecia pedra. Então eu digo pra você, com toda a convicção, nada é impossível, porque se eu fiz pedra, a gente pode tudo. Eu entendo que a gente transforma tudo a partir da nossa mente, né? Então, vamos conversar com a gente mesmo, dá uma paradinha nesse momento agora, respira e olha pra dentro, né? Olha pra dentro para ver se você encontra alguma coisa que você pode transformar. E às vezes quando você não sabe, então você faz comigo assim, ó, Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. É a chave. É poderoso. Se você está procurando alguma coisa extremamente poderosa para transformar a sua vida, usa. Você não vai precisar comprar nada, não vai precisar gastar nada, só vai precisar falar, recitar, cantar. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. E quanto mais você fizer, mais alegria você vai sentir. Eu te garanto, realmente é uma coisa maluca que num primeiro momento a gente não acredita. A gente olha e fala, que isso? Tá louca? Nossa, o que ela tá fazendo? O que ela tá falando? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quer transformar a sua vida? Aproveita, que é de graça. É só você, com você mesmo. É isso mesmo. É Nam-myoho Renge Kyo recitado, cantado. Você transforma a sua vida. Isso aqui é pra gente ajudar a acreditar. Sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente não acredita. Por isso que a gente não faz, por isso que a gente fica batendo cabeça, por isso que a gente cai de novo, por isso que a gente vacila. Por quê? Porque o Nam-myoho Renge Kyo é tão poderoso, que é tão simples, que a gente fala, você acha? Imagina, tá louca. Que é isso? Isso é lavagem cerebral, como falou meu pai, às vezes. Mas ele fez. Agora o que acontece é o seguinte, o Nam-myoho Renge Kyo é tão poderoso que ele me trouxe o quê? Me trouxe a arte como uma forma de transformar a minha vida e estar aqui conversando com você. Eu, como disse, artista e humanista. Então, assim, a arte fez com que eu aprendesse a fazer pedra, que eu conseguisse trazer o ídolo de volta, que é uma estatueta de mais de 3.000 anos e que tem um enigma, uma coisa que ninguém sabe direito dizer de onde que é, como que é, se veio da África, se veio do Peru, se veio da China, do Japão, da onde veio, do Estreito de Bering, da onde veio? Do caminho de Piabiru? Será que foram os povos pré-incas, né, pré-colombianos que trouxeram? Quem é que trouxe esse ídolo para cá em Iguape, no estado de São Paulo, no extremo sul, para ficar lá num sambaqui? E lá em 1906 um alemão veio fuçar em tudo que tinha aqui no Vale do Ribeira e aí descobriu uma estatueta exatamente desse tamanho, com essas características. Ele não é uma réplica, eu não faço réplica, eu faço esculturas, todas elas com o meu coração, porque eu olho para argila assim, ó, eu pego um naco de argila aqui e falo assim, pode vir, quem quer nascer? Aí eu vou amassando, vou amassando, vou amassando. Essa argila vai ter que bater ainda muito, porque ela ainda não tá boa. E aí eu quero um dia falar com você, se quiser fazer uma oficina, se quiser brincar com a argila, se quiser entender o que a argila faz com a gente, ó, é só vir aqui, aí a gente conversa, tá? Aí a gente faz ela, porque é muito gostoso trabalhar. Aí a gente vai e olha e fala assim, porque eu não fiz curso, não fiz nada, eu começo a olhar para ela começa a falar comigo, e aí ela começa a ter alguma forma, alguma coisa, e de repente vai surgindo. Então, assim, as Amazonas, as Iacamiabas, elas me auxiliaram a fazer esse Muiractã, que depois, se você quiser conhecer essa história um pouco mais, pode ir atrás, porque já tem alguns aí que a gente já fez e que tem a ver. Agora, tem lá no nosso site, alidacosta.com.br, tem um pouquinho dessas histórias, né? Olha só, já tá começando a ficar uma forma.
né? Então, o que acontece? Eu vou batendo ela vai conversando comigo, eu vou conversando com ela e vai surgindo. A arte, ela é assim, ela vai trazendo a cura pra gente. Isso que eu percebi que a argila fez comigo. Então eu digo que eu não sou ceramista. Eu sou a barrenta, eu sou a sei lá o quê. Eu trabalho com o barro. Eu trago o barro para conversar comigo, para eu me curar de mim, como diz a Clara Ferro. Eu quero me curar de mim. Você quer se curar de você? Então, se dê uma chance, olha para dentro, né? Faz na minha Horengekyo. A argila, ela traz uma leveza pra gente, ela é curativa demais. Então, é muito gostoso ficar brincando com ela. E aí, ela me trouxe a oportunidade de estar compartilhando com as pessoas um pouco da minha história. E é isso que a gente vai fazer. A partir de hoje, o Chacoalha está oficialmente aberto, né? E a partir da semana que vem a gente já vai ter alguém aqui que tem alguma história comigo para a gente poder compartilhar. A gente não tem uma linearidade, como a vida não é linear, como a água, nos meandros do rio, ela vai encontrando caminhos. Se a gente olhar de fato para a nossa vida com prazer, a gente vai achar os melhores caminhos. Se a gente olhar para a gente e decidir que a gente vai ser melhor hoje, mais do que foi ontem, e amanhã melhor, um pouco mais do que a gente é hoje, a gente vai conseguir melhorar toda a humanidade. Porque eu tenho convicção absoluta de que a paz mundial é possível, sabe por quê? Porque ela começa dentro do nosso coração. Dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro do coração de todo mundo. Então o que acontece é, quer conhecer as nossas histórias? Ainda vou te dar uma chance. Você pode vir aqui e ficar hospedado na minha casa. É isso mesmo, a Casa Alida Costa, ela tem uma parte que tem uma pousada, tem uma parte que tem o Instituto Laços, que é um instituto que eu criei de vez de tirar minha vida, eu criei os Laços para Soluções Sustentáveis, unindo laços e instituições para que a gente juntos ache os caminhos sustentáveis para a nossa vida. Tem a Econautas, que é uma operadora de mais de 30 anos, esse ano vai fazer 30 anos lá mais de 30 anos que a gente comecei o ecoturismo. A Econautas vai fazer esse ano, em julho, 30 anos, e a gente está procurando os econautas. Se você conhece algum econauta que já viajou com a gente nesses anos todos, vamos ver se a gente se encontra aqui em Iguape, no extremo sul do estado de São Paulo, tá bom? E tem a Arte Verde, tem a Escola de Jardinagem dos Dois Mares, então a gente tem um hub, um monte de ações, um monte de coisas que acontecem aqui, e é isso. Vamos chacoalhar a vida? Vamos tomar um chá e conversar sobre como a gente pode ser melhor? Gratidão. É isso que a gente precisa ter. A gente levantou, respirou. O que a gente precisa, a gente já tem, que é a vida. Que você cuide da sua vida com todo carinho, com todo amor. E que consiga perceber que aquela pessoa que está diante de você é uma pessoa que também tem uma vida e que também merece carinho, tanto para si quanto para o outro. Bora lá? Vamos chacoalhar? Muita gratidão. E até breve. É isso aí. Lindo! Foi! Saímos! Oi, eu sou a Alida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.